Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento longo prazo, onde a gente carrega, onde a gente leva os ativos por um longo período de tempo. Tanto ações, criptomoedas, renda fixa, uma série de ativos para cada vez mais nós termos uma carteira mais completa. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o REITs. É uma classe de ativos que eu tenho bastante na minha carteira. Estou aumentando posição gradativamente em alguns desses papéis. Eu quero falar hoje sobre alguns dos melhores, um dos melhores REITs da área industrial. Então fica comigo até o final para receber todo o conteúdo em primeira mão. Vamos lá! Antes de tudo, se você já é um holder nato, eu peço teu like aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente chegar a mais pessoas. E se você é novo aqui embaixo, te inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber todo o conteúdo em primeira mão. Vamos falar um pouquinho mais sobre o STAG. Esse é um dos principais REITs de logística, onde a gente tem vários REITs de logística. A gente tem aqui no Brasil os fundos imobiliários, lá fora os REITs, ou seja, os Real Estate Investments dentro dos Estados Unidos, e lá nós temos uma série de setores. Dentro desses setores, um dos que eu mais gosto é o industrial. E por que eu gosto dele? Aqui na tela a gente tem a lista dos REITs, a lista dos REITs industrial. Então a gente tem o Prologis, o Rexford, o Cold, que é um que eu gosto bastante também, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o STAG industrial. Ele é um REIT que ele está no meio termo em relação ao tamanho desse REIT, ou seja, eu sempre gosto de olhar os REITs com alto valor de mercado, mas o STAG se destaca principalmente pela qualidade dos ativos e eu vou trazer alguns fundamentos interessantes e importantes nesse cenário. Vamos lá! Então aqui na tela a gente coloca algumas informações iniciais desse ativo. Primeiro, o código dele lá na NYSE é STAG, ou seja, quem quiser procurar mais informações sobre esse ativo, procura aqui pelo STAG. Hoje ele tem um valor de mercado perto de 8,7 bilhões de dólares, ou seja, é um grande REIT listado na Bolsa Americana, assim como ele tem mais ou menos 103,4 mil metros quadrados. É muito prédio, é muita coisa, é presente em 40 estados americanos, assim como mais de 517 edificações. 517 propriedades, ou seja, é um REIT completo em que está presente na maioria dos estados americanos e eu gosto demais desses números. Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesses casos. O que eu quero trazer aqui? Aqui eu trago os 20 maiores mercados desse REIT. O que eu quero trazer aqui? Primeiro ponto, diversificação, ou seja, esse REIT não fica listado em uma região específica, numa cidade específica. A cidade que ele mais tem parte da receita é em Chicago, depois Filadélfia com 6,8%. Ou seja, essa diferenciação de vários estados americanos, em que eu falo aqui, de vários movimentos dessas cidades, é um ponto que eu gosto muito e a gente pode ver que os 20 maiores mercados representam 66,3% da receita do fundo. Ou seja, existem os mercados grandes, mas nenhum deles tem um peso acima de 10%, que é algo extremamente importante na resiliência da receita. Da mesma forma que eu trago aqui a distribuição por indústria, ou seja, de onde que vem a receita desse REIT, quais são as principais indústrias que trazem receita. Primeiro a gente vê a parte de componentes automotivos, depois a parte de logística e aéreo, ou seja, aqui nós temos um cuidado, a gente precisa entender quem são esses locatários, quem são essas empresas, mas de novo, aqui a gente não vê um peso tão grande em relação a uma classe de indústria, a uma classe de empresas. Então esse é um cenário também, dada as 517 edificações que esse REIT tem, que eu gosto demais quando a gente vai colocar nessa análise, ou seja, vários pontos importantes, uma lista robusta de empresas que fazem a locação dos imóveis, dos galpões logísticos desse REIT. Assim como eu trago aqui as principais companhias, e aqui vem outro ponto extremamente importante. Olha a qualidade das empresas, olha a qualidade dos ativos. Em primeiro lugar, a gente tem a Amazon, ou seja, as empresas de e-commerce estão dominando a parte dos galpões logísticos, ou seja, eu gosto demais dos galpões logísticos porque é a parte mais lucrativa da parte logística, ou seja, os galpões onde a gente tem a armazenagem, a gente tem os galpões, o transporte e a distribuição. Parte dos galpões é onde tem a maior margem, então esse é um dos pontos que eu gosto demais, tanto dos REITs de logística, assim como os fundos imobiliários de logística, que eu vou deixar um card aqui para vocês, para quem quiser saber mais informações. Então aqui a gente tem, por exemplo, o número de galpões que cada empresa aluga,
A gente tem aqui, ou seja, se a gente for pegar as 20 maiores, 64 galpões logísticos que são de aluguel. Um pouquinho mais de 10% fica concentrado nas 20 maiores companhias que fazem parte da receita desse REIT. Então a gente vê aqui uns cases extremamente conhecidos, como a Amazon primeiro, a gente tem FedEx, a gente tem outros conhecidos também, a Ford, a Costco é uma empresa que eu gosto demais, a Costco é uma empresa que eu até vou lançar o vídeo aqui no canal para a gente falar um pouco mais. Depois a gente tem a Schneider e alguns outros cases importantes, assim como a DHL, ou seja, estou colocando aqui as partes conhecidas dentro desse cenário. Outro ponto importante aqui, uma análise fria. A gente precisa fazer uma análise fria racional em relação aos ativos. Primeiro, aqui o ano que vai expirar o contrato, ou seja, dentre as 571 edificações, dentro das 571 propriedades, a gente tem o ano em que o contrato atual delas vai expirar. Ou seja, a gente pode ver que nos próximos 2 a 3 anos nós teremos uma grande gama de contratos vencendo. Então aqui é um ponto de alerta de como que vai ser a renovação desses contratos em relação ao STAG. De novo, a qualidade dos ativos é muito boa, grande parte da operação está vinculada ao e-commerce, ou seja, tem muita empresa de e-commerce, precisa crescer a operação e vai precisar dos galpões logísticos do STAG. Óbvio que a gente tem vários outros REITs, mas esse é um dos bons REITs de logística que eu gosto muito de falar aqui no canal. E é importante a gente frisar que os REITs de logística é um dos setores mais seguros quando a gente vai olhar dos REITs que a gente tem na Bolsa Americana, ou seja, os REITs de logística, eles têm uma previsibilidade em relação à receita. Então a gente sabe que dentre uma série de setores, dentre uma série de empresas, a gente tem de data center, a gente tem prisão, a gente tem de shoppings, tem residencial. Então os REITs de logística e residencial são os dois setores que eu mais gosto de analisar, de ter na minha carteira. Óbvio que essa é a minha estratégia do meu posicionamento para as ações que eu gosto, para os REITs que eu gosto, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses casos. Então aqui eu trago a comparação do STAG versus o S&P 500 e o MSCI REIT Index, que é o índice dos REITs. Ou seja, o STAG nos últimos 5 anos performou muito melhor do que o S&P 500. E olha que o S&P 500 performou bem. O S&P 500 dobrou de valor nos últimos 5 anos. Se a gente tivesse investido $100, nós teríamos lá em 31 de 2020 $200. Mesmo com essa grande valorização, dada a qualidade dos ativos do STAG, dos contratos, da qualidade dos locatários, a lucratividade veio lá para cima, performando muito acima das médias dos REITs. Ou seja, num cenário de 5 anos, quem investiu passivamente nos REITs, e de novo, isso aqui não é algo ruim, investir passivamente é algo que eu falo bastante aqui no canal, mas eu sempre trago ativos de qualidade na análise para cada um verificar se faz sentido ou não na sua carteira. Então esse cenário em que o STAG performou muito bem, de novo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, porém esse ativo, essa qualidade, esses movimentos é um dos pontos que eu gosto demais nos bons REITs de logística. Então, a gente sabe que precisamos olhar os números. O que eu quero trazer aqui? Primeiro, aumento de receita. Esse REIT saiu de $250 milhões de faturamento para 483 em 2020. Eu vou trazer aqui os números anuais, até para a gente olhar os números anuais, e se vocês quiserem, eu faço uma atualização em relação a esse REIT. Mas primeiro, receita subiu fortemente. Outra questão muito importante é a parte do lucro líquido. Então, olha, tudo que sobe tem lucro líquido. E o lucro líquido é extremamente importante, assim como o FFO dentro dos REITs. Porém, aqui o lucro líquido saiu de $35 milhões para $206 milhões. Olha esse crescimento, é surreal. Isso indica a qualidade do ativo e principalmente, cada vez mais, esse REIT ele tem capacidade de fazer novos investimentos, novas aquisições nos seus galpões logísticos. Lembra que eu falei do FFO? É uma das principais métricas para a gente analisar os REITs. E aqui a gente pega o FFO que ele tira a parte da depreciação e da amortização. É um ponto que é discutível, eu entendo o mercado sobre esses pontos, eu gosto mais do lucro líquido, porém nos REITs é algo que a gente traz muito forte e aqui eu trago o aumento desse FFO, ou seja, está em $285 milhões em 2020. É muita coisa, o que indica a valorização desse papel, que é algo que eu vou colocar na tela aqui, o STAG, a valorização dele ao longo dos últimos anos. Seguindo aqui, eu trago uma informação extremamente importante que a gente precisa olhar nos REITs, que é o percentual de endividamento. REITs maiores têm maior capacidade de tomar dívida. Maior capacidade de tomar dívida, maior capacidade de investimento.
Então esse ponto, essa informação é extremamente relevante, porque é um percentual muito atraente quando a gente compara com outros REITs, com outros cenários, com outros setores dentro dessa classe de ativos. Então aqui eu trago uma comparação entre os REITs de logística. Eu trago um pouco aqui do FFO. O STAG, ele vem crescendo ano após ano. Então aqui é o FFO dos últimos anos. O que eu quero trazer aqui? Existem REITs melhores? Existem REITs que estão crescendo mais? Sim, nós temos. Porém, a gente precisa analisar a qualidade do ativo e de onde o STAG saiu. Fez inúmeras aquisições nos últimos anos, consegue trazer um índice de lucratividade, ou seja, porcentagem de crescimento do FFO muito interessante e tem uma previsão muito bacana para os próximos anos. Então essa comparação da gente trazer entre os REITs de logística, quais são os melhores? Existem inúmeras boas opções. Eu sempre digo, eu gosto muito do Prologis, STAG, TRNO e o REXR. São os 4 REITs que eu mais gosto, que eu mais tenho na minha carteira, mas de novo, não quero dizer que os outros são ruins, longe disso, mas esses são os ativos em que eu tenho preferência na minha carteira. E lembrando que os REITs, eles são de renda variável e eles têm um risco embutido. São uma classe de ativos extremamente interessante. Acredito muito que o investidor global, o investidor completo, o investidor com uma carteira estruturada, precisa ter essa classe de ativos, até porque é uma forma de nós termos imóveis de uma maneira muito fácil, muito atraente, muito interessante. De novo, a gente ganha aqui na variação cambial, ou seja, no investidor brasileiro que manda o dinheiro lá para fora, que investe nesses REITs, assim como os dividendos, os proventos recebidos e a valorização desses ativos. É uma forma que eu vejo extremamente interessante do investidor alocar o seu patrimônio com segurança. Óbvio, a gente fala de renda variável, tem volatilidade, não existe garantia de rendimento, não existe garantia de acerto. Porém, a gente sabe que no longo prazo, a estatística, as probabilidades nos mostraram que é uma tendência, uma chance muito grande de acerto. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.